A Brasoft trabalha há 15 anos dentro do segmento rural e nós temos hoje uma solução completa e integrada que vai proporcionar uma gestão efetiva da propriedade rural como um todo, desde a parte de controle e compra de insumos, controle de estoque, até o controle dos custos de produção e a venda da produção. Então essa é a tela principal do software de gestão rural da Brasoft, tá? O nosso software denominamos ele de SW Rural, tá? E esse software ele está 100% na nuvem. Então é possível você estar acessando mesmo por meio de qualquer dispositivo móvel conectado à intranet, tá? Então os módulos do software estão divididos em caixinhas aqui que possibilitam, tornam-se mais simples, né, a identificação, né, de cada módulo, de cada funcionalidade. Então aqui a gente tem destaque aqui nesse tom de azul os módulos administrativos, que está relacionado à parte de controle de estoque, todo o controle de máquinas e implementos, departamento pessoal e a parte financeira. Em verde, eu tenho toda a parte agrícola, atividade agrícola, controle de produção, controle de colheita, controle de plantio, registros climáticos e controle de praga. Tá? Então, tudo relacionado dentro desse conjunto de caixas aqui no tom de verde. Tá? E em tom de marrom, nessas duas tonalidades de marrom aqui, nós temos os controles relacionados à parte pecuária. Especificamente, esses aqui em destaque, os controles de animais que são manejados em lote e aqui os controles de animais que são identificados individualmente, seja por brinco, por chip eletrônico, qualquer forma de identificação individual, os controles relacionados à parte pecuária dos animais estão aqui nesse conjunto de funcionalidades. Demais informações aqui são preferências, configurações de usuários, cadastro de fazendas e tudo mais. Então aqui é a tela principal do sistema e nós vamos trabalhar módulo a módulo agora aqui, dentro de cada caixinha aqui que eu mencionei anteriormente. Então aqui nós temos o controle de estoque. Então dentro do controle de estoque é onde a gente vai estar lançando tudo que está relacionado ao estoque de insumos. Tudo que se deseja controlar, peça, combustíveis, insumos agrícolas, insumos relacionados à pecuária, tudo é lançado, o processo de entrada dessas informações é dentro do módulo controle de estoque. Então nós temos o cadastro de materiais, o lançamento, onde é feito o lançamento das notas fiscais de entrada, tá? Os lançamentos de saída, consumos, depois eu vou explicar esse lançamento aqui, inclusive até na versão, quando a gente licencia, esse modo de consumo aqui é travado, tá? Posteriormente a gente analisa cada caso e libera o acesso a esse modo. Depois eu vou explicar o porquê dessa necessidade, de por que ele é travado. E nós temos o módulo de inventário, e o modo de transferência de materiais entre o estoque. Então, durante o processo de implantação, primeira coisa que a gente faz, que nós instruímos, é fazer a contagem física do que se tem em estoque. Então, nós temos planilhas disponíveis para contagem de estoque, nós disponibilizamos essas planilhas e orientamos que o pessoal vá a campo, vá contar tudo que tem na propriedade. Estoque, o que tem estocado nos almoxarifados, a quantidade de cada produto que tem estocado no almoxarifado, seu preço de compra, o que tem estocado em combustíveis, estoque de combustíveis, seu preço de compra, lubrificantes, peças e tudo mais. Para que a gente tem essa necessidade? Nós precisamos informar para o sistema qual é a quantidade desses produtos. E o local onde é feito a informação, onde é passada essa informação para dentro do sistema, é aqui dentro do módulo controle de estoque, dentro do inventário. Então, dentro do inventário é que é feito esse lançamento dessas informações. É aqui que nós vamos informar para o sistema, no processo de implantação inicial, quanto eu tenho de cada produto no físico, para que o físico bata com o estoque virtual, que vai ser o estoque do sistema. Depois de feito esse inventário, aí sim o sistema está preparado para que seja lançada as notas fiscais de compras de insumos. Então aqui nós vamos estar lançando na entrada de nota todas essas notas fiscais de estoque de insumos. Nós temos duas formas de estar se lançando essas entradas de notas fiscais. Pode ser feito pelo processo manual, ou seja, inserindo manualmente o número da nota, fornecedor, moeda, valor, item a item dessa nota, ou, caso tenha à disposição a nota fiscal eletrônica, né, importar a nota fiscal eletrônica por meio do arquivo XML. Basta escolher o arquivo XML que vai estar armazenado dentro de alguma pasta no seu computador, mandar carregar, automaticamente essa nota fiscal já é lançada para dentro do sistema. Confere-se as notas fiscais, tá? Ao fechar essa nota fiscal,
o sistema efetivamente me dá a possibilidade de eu gerar um contas a pagar e ao mesmo tempo que esse produto já fica disponível de estoque para consumo. Então, durante o processo de geração de contas a pagar, essa tela, em todos os modos do sistema que tiver uma integração com o financeiro, essa vai ser a tela padrão de integração com o financeiro. Então, ela é composta de 3 passos. Então, só voltando aqui para a gente possa entender. Então, eu estava na tela de lançamento de controle de entrada, lancei uma nota fiscal, e aqui eu tenho que fechar essa nota fiscal para que ela efetivamente entre em estoque. Ou seja, o que é fechar? Eu informar para o sistema, ó, tá certo, o fornecedor tá certo, o valor tá certo, os itens, as quantidades, tá tudo certo, pode efetivamente lançar por contas a pagar e dar entrada para o estoque desses insumos. Clico em fechar, ele me dá a opção de gerar um contas a pagar. Se sim, eu quero gerar o contas a pagar, eu abro o processo de integração clicando em sim. Aí são os 3 passos que eu lhe informei. Então nós vamos ter que informar a que centro de custo essa despesa vai cair, a que grupo de receita e despesa ele vai cair no financeiro e quais são as parcelas de pagamento, tá? Eu não vou fazer essa integração aqui porque a gente não ainda você não tem uma visão do que é centro de custo, no que é grupo de receita e despesa. Na hora que a gente chegar lá no financeiro, nós vamos tratar melhor sobre centro de custo, grupo de receita e despesa. Vai ficar mais claro essa integração para vocês, tá? Então, aqui que é feito os lançamentos de entrada em estoque. Então, nós estamos dentro do controle de estoque. Dentro do controle de estoque, as notas de compras que nós vamos lançando, chegando, são dadas entrada por aqui. Tudo que se vai controlar estoque. Então, combustível, peça, sal, fertilizante, adubo, tudo que se deseja controlar estoque é por aqui que se lança, no módulo controle de estoque, entradas, tá? Consumo. Esse consumo é para algo que ocorreu fora do padrão. Foi o que eu mencionei anteriormente. Isso aqui até ele é travado no processo de licenciamento. Algo fora do padrão, como assim? Algo fora do padrão. Por exemplo, foi feita uma doação, uma perda, um roubo, um furto. Algo nesse sentido que precisa efetivamente da baixa em estoque. Então, é feita por aqui, por esse lançamento de consumo. Por que somente para algo fora de padrão? Porque se tudo ocorreu dentro do padrão, vou voltar na tela principal aqui. Tudo que ocorreu dentro do padrão, as entradas eu vou lançar aqui dentro do controle de estoque. As saídas eu vou lançar dentro dos módulos específicos para onde esses insumos foram aplicados. Então, se eu comprei óleo diesel, onde que eu lanço a nota de compra? Controle de estoque, entrada. Abaixo desse óleo diesel, eu vou lançar onde? Dentro do módulo de máquinas, para a máquina específica que foi feito dentro do módulo abastecimento. Mesma coisa com peça. Se eu comprei uma peça que ela está em estoque, eu lanço lá dentro do controle de estoque, dou a entrada e eu vou fazer a baixa. A peça sai para onde? A peça sai para a máquina. Então eu venho dentro do controle de máquina, no modo de manutenção, crio uma manutenção e baixo a peça diretamente para a máquina. Então perceba que todo o sistema ele é integrado, tá? Todo o administrativo ele é integrado. Então eu lanço o estoque por aqui e já baixo se for alguma coisa que saiu para a máquina, para dentro da máquina. Se é um EPI, por exemplo, dentro do modo departamento pessoal, eu tenho como fazer a baixa desse EPI, eu dou entrada por estoque e faço a baixa por aqui. Se é um adubo, alguma coisa, um fertilizante, eu dou entrada pelo nota fiscal de entrada e eu só posso dar baixa para onde? Dentro da atividade agrícola, dentro de um ciclo de produção específico, dentro de um talhão onde ocorreu uma atividade. Mesma coisa com a pecuária. Se eu comprei uma vacina, eu lanço a entrada no controle de estoque e a baixa dessa insumo, a baixa dessa vacina, vai ser o quê? Quando ocorrer uma atividade de manejo. Quando eu registrar um manejo de vacina, o sistema vai me perguntar: houve insumos utilizados? Sim, eu pego o produto que eu tenho em estoque e faço a baixa por aqui. Tá? Então, a parte de estoque é isso. Então, nós temos o cadastro dos materiais, as entradas dos produtos que nós vamos controlar estoque, consumo, que é alguma coisa fora do padrão que ocorreu, que precisa fazer baixa, é feita por aqui, e o inventário, que é a carga inicial do saldo do estoque físico para dentro do sistema. Tá? Um outro detalhe que nós temos aqui também dentro do controle de estoque é com relação ao que vai se lançar aqui. Sempre me perguntaram, hoje mesmo um cliente me perguntou: Adriano, eu tenho que lançar, controlar quanta arruela, quanto parafuso, quanto prego, né? Quantos pregos eu comprei, eu tenho que lançar tudo isso no sistema e depois fazer baixa um por um. Depende, tá? Se você quiser fazer e for possível fazer um controle nesse nível, você pode fazer. Lança a entrada do prego, do parafuso e da arruela pelo módulo entradas e depois você vai ter que dar baixa em algum lugar. Se for prego, parafuso,
que foi utilizado para uma máquina, vai sair para a máquina. Se for alguma atividade pecuária, vai sair para a pecuária, tá? Agora não, se você falar assim, não, isso é impossível, não dou conta de fazer, não tem sentido tanto esforço de eu fazer isso, para esses produtos que são de consumo complexo, se controlar a quantidade que entra, a quantidade que é utilizado. Sem problema. Aí você não lança esses produtos no estoque e lança somente lá no financeiro, no contas a pagar esse pagamento. Aí você vem no financeiro e lança diretamente no contas a pagar, para quem que foi feito o pagamento. E lá dentro do financeiro, claro, nós vamos ver lá depois, você pode associar essa despesa, por exemplo, imaginar que foi um prego porque você comprou 1 quilo de prego por uma reforma do barracão que está fazendo a propriedade. Provavelmente, lá no seu plano de conta, no seu grupo de receita e despesa, vai ter um grupo de despesa chamado obras e reformas. Então, você não vai ter o controle de quantos pregos você comprou, mas você vai ter um controle de quanto lá financeiramente, no item obras e reformas, esse prego foi utilizado. Vai ser composto esse pagamento lá, tá? Dentro do controle de máquinas, tá? Onde você vai estar fazendo o processo de cadastramento das máquinas. Então, aqui você cadastra todas as máquinas, todos os implementos. Aproveitando aqui, só para deixar um detalhe aqui. Perceba, não sei se pela imagem vai ser claro, mas tem um tom, tem alguns campos que tem um tom mais amarelado. Esses campos amarelados, eles são de preenchimento obrigatório. Os demais campos são de preenchimentos opcionais, tá? Então, aqui você vai cadastrar todas as máquinas, informa todos os dados relacionados a essa máquina, e aqui você vai estar registrando todas as manutenções, todos os abastecimentos. Tem a opção de você estar registrando uma guia de manutenções preventivas. O sistema vai te alertar para o momento que essas manutenções estiveram próximas de ser realizadas, tá? Vai te alertar para que essas manutenções sejam realizadas a tempo, tá? Transferências de máquinas, se for feito transferências entre propriedades, e aqui é o processo de compra e venda de máquinas. Então, no momento que você for vender uma máquina, você vai aqui, pode estar registrando para quem você vendeu, qual o valor vendido, qual que foi a máquina. No fechar essa venda, ele vai abrir a ponte de integração com o financeiro para gerar um contas a receber para você lá. Tá bem? Faz todo o processo de integração com o financeiro. Tá? Só um segundinho aqui para eu tomar uma água. Continuando dentro do controles administrativos, nós temos o módulo departamento pessoal. Esse departamento pessoal, gente, ele não é um folha de pagamento propriamente dito. Ou seja, ele não vai gerar as guias oficiais de pagamento, não vai fazer integração com os sistemas da Caixa Econômica, nada disso. Ele é um sistema de controle com objetivos de calcular o valor líquido a ser pago de cada funcionário e fazer integração lá com o financeiro no contas a pagar. Então aqui você tem o cadastro de todos os funcionários, tá? Cadastra todos os funcionários, seus respectivos salários e tudo mais. E para cada funcionário você vai registrando aqui se teve faltas, se teve hora extras, férias ou rescisões, se foi feito algum adiantamento, você lança esse adiantamento. Tudo você vai lançando periodicamente. Cada lançamento desse aqui, você tem que informar para que mês de referência esse lançamento vai ocorrer. Essa é a chave para que o sistema possa, no momento que eu for fazer o fechamento daquele mês de referência, o sistema vai me jogar créditos e débitos para calcular o valor líquido da folha de pagamento, tá? Aqui, inclusive, até sai o olerite, tudo bonitinho, tá? Mas não é a folha oficial, tá? Ela não tem, o folha de pagamento, o departamento pessoal não tem esse objetivo de ser um folha de pagamento propriamente dito, substituir eventualmente um sistema de folha de pagamento que você já tenha dentro da propriedade, ou até mesmo substituir a função de um contador, que, que normalmente faz esse tipo tem essa função de gerar folha de pagamento, tá? Alguns me questionam, tá, mas a minha folha de pagamento, quem faz é meu contador, já vem tudo calculado certinho, depois eu vou ter que relançar isso aqui dentro do departamento pessoal para que isso caia no financeiro? Não há necessidade, gente. Você pode o quê? Já que a função aqui é justamente chegar no valor líquido. Já que essa folha você recebe líquida certinho lá do contador, você não precisa fazer esse lançamento novamente aqui. Você já pula essa etapa, já vai direto no financeiro e já lança o contas a pagar para cada um dos funcionários. Tá ok? Voltando à tela principal, então, departamento pessoal, e aqui é o controle financeiro. É aqui onde tudo converge. Tudo que a gente lança no estoque que tem contas a pagar vem para cá, máquinas, departamento pessoal, tudo cai aqui dentro do controle financeiro. Então, a estrutura financeira do sistema SW Rural, ela está composta do seguinte:
todas as contas a pagar ou a receber, é obrigatório que você classifique ela a que centro de custo essa conta vai ser associada e a que grupo de receita e despesa ela vai ser associada. O que é centro de custo? Centro de custo, você imagina o centro de custo como suas unidades de negócio. Tá? Então vamos imaginar a sua propriedade. Você tem 4 propriedades. Vamos imaginar se eu tivesse 4 propriedades. Então o centro de custo principal seria a minha pessoa, tá? E abaixo desse centro de custo eu criaria níveis hierárquicos, né? Onde ia compor cada uma das propriedades. Então, esse aqui, por exemplo, é a minha estrutura de centro de custo aqui. Eu tenho 2 negócios. Eu tenho o Adriano Arruda, ele tem 2 negócios. Ele tem a parte da Brasoft, que é da parte da empresa, e tem a sua estrutura particular. Tá? Então, aqui eu controlo de forma separada o que é minha receita e minha despesa da Brasoft e o que é minha receita e minhas despesas particulares. Tá? É a mesma coisa que você vai estar fazendo dentro das suas unidades de negócio. Se você tem 4, 5 fazendas, você vai criar um centro de custo principal e cria subníveis que contemplem essas propriedades. Tá? Então, centro de custo você encara como as suas unidades de negócio. Inclusive, alguns produtores rurais nossos utilizam isso aqui, que são clientes, utilizam isso aqui até mesmo para tocar suas empresas, o financeiro de suas empresas particulares, que não tem nada a ver com propriedades rurais, não tem nada a ver com fazenda. Eles criam um nível de centro de custo aqui para suas fazendas e controla tudo aqui, tanto de fazenda quanto faz todo no financeiro aqui dentro do sistema SW Rural, tanto o financeiro da fazenda quanto o financeiro das suas empresas particulares. No momento que ele vai emitir os relatórios, por conta dessa estruturação aqui, ele consegue visualizar ou o todo ou somente a movimentação das propriedades ou dos seus negócios específicos. Tá? Então, no grupo de receita e despesa, o que é o grupo de receita e despesa? O grupo de receita e despesa é o seu plano de contas. É a forma que você deseja ver todas as suas movimentações financeiras. É aqui que você vai ter a visão de que para onde o seu dinheiro está indo. É aqui que você vai conseguir visualizar quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, tá? E para onde o dinheiro vai de forma sintética, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, aqui de receita, eu tenho meu grupo de receita, onde eu divido aqui o que é minha receita particular do que é a receita da empresa, e dentro das despesas eu vou esmiuçando aqui, ó. Então eu vou criando níveis hierárquicos aqui dentro. Isso aqui não tem limite, eu posso criar quantos níveis eu quiser aqui. Então eu criei, por exemplo, aqui veículos, então aqui eu divido quais são os veículos, dentro dos veículos eu divido o que é manutenção, o que é abastecimento, o que é impostos, o que é seguros. Dentro da parte administrativa eu tenho a divisão em telecomunicações, eu tenho telefone fixo, telefone celular, serviços de hospedagem de e-mail, energia elétrica, água, tenho a divisão de salários, funcionários, férias, né? Então aqui eu tenho toda a minha estrutura financeira dividida, tá? Isso aqui, ela é particular de cada negócio. Essa necessidade aqui é da particular de cada negócio. Nós temos alguns modelos durante o processo de implantação, nós disponibilizamos esses modelos e também ajudamos vocês a estruturarem isso. Ajudamos a você estruturar isso aqui. Isso aqui, eu sempre falo, vale a pena dedicar, se for necessário, ao menos uma semana, né? Se for necessário, às vezes resolve em um dia, 2 dias, a gente consegue estruturar isso aqui, mas dependendo do negócio, compensa a gente dedicar mais tempo nessa estruturação, porque essa estruturação aqui vai ser o cerne do seu financeiro. Se você estruturar isso aqui errado, pronto, as análises vão sair totalmente erradas. Lá na frente, daqui 3, 4 meses, quando você for fazer uma análise baseado nos seus grupos de receita e despesas, de para onde o seu dinheiro está indo, se isso estiver estruturado de forma equivocada, pronto, perdeu 3, 4, 5, 6 meses de trabalho. Vai ter que começar a reestruturar tudo novamente, lançar todas as contas novamente dentro dessa estrutura correta. Então, por isso eu digo, tem que se dedicar, a gente tem que dedicar, e eu faço questão de cada cliente, no processo de implantação, conhecer a sua estrutura, discutir a sua estrutura, passar alguns modelos de estruturas de alguns exemplos que nós temos, né, e fechar isso aqui a duas cabeças, entre a minha cabeça e a cabeça do cliente, com o objetivo de que isso aqui se faça uma única vez e não corra-se, ou pelo menos diminua o risco de que isso esteja estruturado de forma errada ou equivocada, tá?
Então, retomando aqui na tela principal, nós temos os centros de custos e os grupos de receita e despesa. Contas bancárias são as contas bancos, contas caixas, todas as movimentações que você pode ter aqui dentro do sistema. Cotação são as cotações de soja, milho, dólar, cotação do dólar que o sistema pega de forma automática. Movimentação bancária vai ser onde a gente vai conseguir ter uma visão melhor das movimentações de cada conta bancária, os créditos e os débitos que ocorreram. E aqui nos contas, onde a gente vai estar lançando os contas a pagar e receber. Créditos e débitos é o que eu considero o painel de controle financeiro. Então, dentro desses créditos e débitos, tá? Onde é o meu painel de controle financeiro, que eu denomino como painel de controle financeiro, eu posso, por exemplo, aqui aplicar um filtro. Ó. Eu estou aplicando um filtro aqui do mês 1 ao dia 1º ao final do mês de março, e aqui eu consigo visualizar ó, o que eu tenho para pagar. Tudo isso aqui são contas que estão em abertas a serem pagas, tudo que eu tenho para pago dentro desse período, tudo que eu tenho para receber no período e o que eu tenho recebido. Então aqui dá para fazer uma brincadeira aqui de painel, nesse painel de controle aqui, ó, de saber aqui, ó, dentro desse período aqui, ó, eu seleciono tudo aqui, eu tenho tanto para receber e eu tenho tanto para pagar, tá? Eu consigo ter todas as informações. Então aqui de forma bem rápida, de forma bem simples, eu consigo ter uma visão aqui, ó, poxa, então o quanto eu tenho para pagar o conta a receber, está me faltando X reais. Isso aqui eu posso aplicar no mês, no ano, no semestre, em qualquer período. Aqui você pode fazer essa brincadeira aqui. Ah, se você precisa saber, por exemplo, quero saber determinado fornecedor quanto que eu paguei ele nos últimos 12 meses. Eu aplico o filtro de 12 meses aqui, por exemplo, aqui, 1/3 de 2016. Eu vou aqui para complementar esse filtro e seleciono aqui quem que eu quero aqui. Por exemplo, aqui, vou procurar aqui um fornecedor específico aqui, que é a empresa de energia aqui do estado de Mato Grosso, Energisa, mando filtrar. Eu vou ter aqui de forma bem rápida ó, tudo que eu tenho para pagar e tudo que foi pago dentro desse período para a Energisa. Você entendeu? Então, de forma bem simples. Se você quiser tirar um relatório, claro, você tem relatórios à disposição. Mas se quiser fazer uma consulta rápida, está aqui. Dentro do crédito e débito você consegue fazer todas as consultas rápidas. Tá? O lançamento das contas. Como eu mencionei, tudo que se lança, tanto no controle de estoque, tanto no controle de máquinas, tudo que faz uma conversão, converge com o financeiro, tudo cai aqui, ó, no contas. Então, no contas, nós temos separado aqui as contas a pagar e as contas a receber. Tudo que a gente faz no processo de integração cai aqui, tudo em aberto para ser posteriormente baixado pelo créditos e débitos, ok? Dentro da movimentação bancária, eu tenho a relação de todos os bancos disponíveis e também quanto que eu tenho de crédito e de débito que entrou dentro de todos esses bancos que eu tenho lançado aqui dentro, tá? Então, aqui é o controle financeiro. Estou dando uma geral de forma bem rápida, tá? Para não ficar monótono também a apresentação, que vocês tenham uma visão de como que as coisas funcionam aqui dentro do sistema, tá? De layout de sistema e agilidade e tudo mais, tá? Voltamos à tela principal. Então aqui, com isso, nós fechamos todo o controle de estoque. Desculpa, todo o controle administrativo. Trabalhamos controle de estoque, que é onde feitas as entradas dos insumos, controle de máquinas, onde a gente faz todo o controle de manutenção das máquinas, baixa das máquinas. Ah, um detalhe que eu esqueci aqui dentro do controle de máquinas. Como que o sistema controla qual que é o custo de trabalho de uma máquina? Basicamente, o sistema soma todos os controles, desculpa, todas as despesas das máquinas e divide pelo tempo trabalhado. Com isso, o sistema sabe quanto custa o tempo de trabalho de cada máquina. Se ele sabe quanto custa o tempo de trabalho de cada máquina, quando essa máquina for desempenhar qualquer atividade, seja na agricultura ou seja na pecuária, o usuário informa o tempo que ela trabalhou e automaticamente o sistema já sabe o custo que ele imputa para aquela atividade. Tá? É dessa forma que ele faz o controle do tempo de trabalho de máquina, baseado nas suas manutenções, na sua depreciação, claro, lá no cadastro você coloca os parâmetros de depreciação máquina a máquina e também nos insumos utilizados e abastecimentos. Ok? Então, partimos para o controle agrícola. Só mais um golinho de água aqui. Dentro do controle das atividades agrícolas, aqui nós vamos controlar tudo o que ocorre na propriedade.
em relação à atividade agrícola, desde o processo pré-plantio, até a armazenagem e comercialização da produção. Então, a preparação para iniciar uma safra é cadastrando, primeiramente, todos os talhões da propriedade. Então, você faz todo o cadastro de todos os talhões, tá? É feito o cadastro todo. Depois dos cadastros dos talhões todos prontos, nós vamos criar as safras, os ciclos de produções, tá? Cria-se todos os ciclos de produções. Depois dos ciclos todos criados, a gente vai ter um passo de associar para os ciclos de produções criados quais os talhões serão trabalhados, tá? Você faz essa associação, quais os talhões serão trabalhados. Se os talhões da propriedade são fixos, não muda de um ano para o outro, você vai ter um trabalho somente de fazer o cadastro. Você vai fazer o cadastro uma única vez. A cada nova safra, você cria a safra e associa qual o talhão que foi trabalhado nessa safra, ok? Então, esse é o processo de preparação antes de iniciar o processo de controle de uma nova safra. Cadastrar os talhões, se os talhões já estão cadastrados, é só checar se não mudou área, alguma coisa nesse sentido, algum talhão deixou de existir. Criar os ciclos de produções, criar as safras e associar os talhões aos ciclos. Aí o sistema já está preparado para lançamento de todas as atividades, que são os apontamentos que estão ocorrendo lá no campo. Então aqui a gente vai estar lançando todas as atividades. Então tem uma atividade aqui, por exemplo, de plantio. Então essa aqui, note que é uma atividade de plantio, a área que foi feito esse plantio, qual é a safra, qual é o talhão, a data em que foi feito esse plantio. Com base nessas atividades aqui, o sistema vai computando os custos diretos, tá? Então, como eu falei, quando você compra um adubo, quando você compra um insumo agrícola, isso você não lança no momento que você lança ele no controle de estoque e lança no financeiro do contas a pagar, ele ainda não compõe o seu custo direto. Você pode até ter compro ele agora no mês de março, pago ele no mês de março, ou seja, tem impactado lá o seu financeiro, o seu contas a pagar, o seu fluxo de caixa, mas se ele ainda não saiu do estoque e entrou para dentro de uma atividade específica, dentro de um talhão específico, se não for informado que esse insumo foi utilizado, ainda ele está em estoque, ou seja, faz parte do seu patrimônio e não veio para o custo direto dessa atividade. Tá? No momento que é feito aqui, eu lanço uma atividade, informo que máquina trabalhou, que insumos foram utilizados para o desempenho dessa atividade, mão de obra e qualquer custo extras, o sistema começa a computar os custos diretos de cada atividade, de cada talhão. É dessa forma que o sistema vai saber quanto custou para produzir no talhão A, no talhão B, no talhão C, dentro daquele ciclo. Tá? E faz um contraponto com as produtividades. À medida que a gente vai lá registrar a entrada de produção, onde a gente lança os romaneios de carga de entrada, o sistema vai saber que ó, esse talhão ele custou tanto, com base nos apontamentos aqui em atividade agrícola, e ele produziu tanto com base nas entradas lá na entrada de produção. Deixa eu voltar à tela principal aqui para a gente visualizar. Eu estou falando aqui, atividade agrícola foi aqui que eu falei, fizemos toda a preparação e aqui que nós vamos estar lançando todos os apontamentos, pré-plantio, dessecagem, todas as informações nós vamos estar lançando aqui e imputando os custos com base nas 4 variáveis: máquina trabalhada, insumos utilizados, mão de obra e custos extras. No momento da colheita, nós vamos aqui no módulo de produção. No módulo de produção, é aqui que a gente vai estar lançando os romaneios. Tá? Então, é aqui que lança-se os romaneios de entrada. Então, eu tenho aqui entrada, produção. Aqui que eu vou estar lançando cada um dos romaneios. Então, eu tenho qual é a safra, qual é o talhão, o cliente e quem está produzindo, aonde que foi armazenado, caminhão que fez o transporte, qual foi o peso bruto, qual foi a tara. Nós temos integração em detalhe com todos os modelos de balança eletrônica, tá? Qual foi a tara e aqui todos os descontos para ser aplicados os descontos. Você mesmo cadastra a sua tabela de desconto, tá? Você pode cadastrar a tabela de desconto e tudo mais que vai servir de parâmetro para o sistema estar aplicando esses descontos. Então, no momento que eu estou registrando aqui a entrada da produção, por exemplo, para o talhão 1, vou imaginar aqui, tá? Essa quantidade que está entrando aqui, a diferença, essa quantidade líquida que está entrando aqui em quilos, já vai computar lá no relatório de produtividade do talhão 1. Então, é nesse momento que o sistema vai estar computando qual é a produção daquele talhão. E vai estar alimentando o relatório de produtividade daquele talhão e, obviamente, daquele ciclo associado a esse talhão. Tá?
Transferência de produção, se houve transferência entre locais de armazenagem é feita aqui. Venda de produção é onde a gente lança o contrato futuro. Então aqui a gente lança qualquer saída que nós vamos fazer, a saída é ida e o modelo de entrada. A tela é a mesma que o romaneio de entrada. A diferença é que toda saída a gente precisa associar o que a ela? Um contrato de venda. E o contrato de venda ele é lançado aqui dentro do módulo venda-produção. Opa, voltei muito aqui. Aqui. No módulo venda-produção. Então é aqui que você lança o seu contrato de venda. Então aqui você vai informar todas as informações, passar todas as informações do seu contrato. Número do contrato, que impostos irão incidir, destino contratante, moeda, qual foi o valor acordado, data de pagamento e tudo mais. Quando eu fecho isso aqui, ele já me dá a opção de eu fazer uma integração lá com o financeiro no meu contas a receber. Também já faz uma ponte automaticamente lá com o financeiro. Tá? Então aqui é todo o processo produtivo, tá? O lançamento das atividades, na parte de produção, entrada, transferência, venda e saída do estoque, tá? Registros de clima, que é a incidência climática, incidência de chuva, velocidade de vento, temperatura e tudo mais. Tem a possibilidade de a gente pegar isso também, fazer integração automática com a sua estação meteorológica, tá? Dentro do controle agrícola e também aqui o registro de praga. Dentro do registro de praga, a gente vai estar incidindo quais são o ciclo de produção, qual é o talhão e qual que é a incidência de praga. E o que foi feito, que recomendação técnica foi feita, tem a opção de coordenada geográfica para marcar o ponto em que essa praga foi detectada. Ok? Então, aqui nós trabalhamos também toda a parte agrícola. Tudo relacionado à agricultura. Tá? Entraremos aqui na parte de manejo dos animais. Então, como eu disse, do controle de animais, a gente tem a opção de estar lançando os animais dentro do sistema por meio do controle em lote, caso os animais não estejam, cada propriedade não tenha identificação individual desses animais, ou controle individual, animal por animal, tá? Então, aqui dentro do controle de lote, a gente vai estar entrando os lotes por categorias. Cadastra todas as categorias, né, bezerro, novilha, novilho e tudo mais, e vai registrando a entrada e saída desses cadastros, desses lotes. Tá? Todos esses lotes vai se registrando entrada e saída e também registrando todos os manejos que estão ocorrendo dentro desses lotes. Tá? Então, o controle por lote é bem simples. Cria as categorias, a localização por passos e vai dando entrada e dando saída nessas categorias. As opções de entrada, nós temos entrada por compra, nascimento ou inventário. Essa entrada por inventário é o mesmo processo de inventário, tem a mesma semelhança que o processo de inventário lá no controle de estoque. É o momento inicial onde você vai estar implantando o software, você vai estar informando para o sistema quanto de cada animal, quanto de cada lote de animais você possui na propriedade. Então, por isso que tem esse lançamento de inventário, tá? Na entrada. As saídas, você tem as opções de saída por venda, né? Por abate e as saídas por morte. Então, se tiver qualquer morte também dentro de determinado categoria, você vai estar registrando, selecionando a categoria, a quantidade e fazendo a baixa. E aí o sistema vai estar controlando os saldos dentro de cada categoria de animais. Tá? Então é bem simples o controle de animais em lote. Já o controle de animais individuais, né, você vai ter que cadastrar todos os animais, os animais vai ter que ter uma identificação única dentro da propriedade, cadastra todos esses animais, e à medida que você cadastrou esses animais, você vai registrando pesagem, atividades de manejo, tem como fazer automaticamente quando registra lá no processo de reprodutivo de ATF, registro do nascimento, o sistema já habilita para estar trazendo todos os filhos, automaticamente já vem cadastrado para cá, controle de produção leiteira e tudo mais. No processo de implantação do controle de animais individuais, Adriano, eu tenho 5.000 animais, vou ter que cadastrar um por um desses animais? Não tem necessidade. Nós temos uma planilha, modelo de importação em Excel. Você pode, inclusive, baixar essa planilha aqui, faz o download da planilha, preenche essa planilha e dá carga, automaticamente os animais já são importados aqui para dentro do sistema. Tá? Não é necessário você cadastrar isso um a um de forma individual. Tá? Apesar do controle de animais individuais, os animais têm que estar cadastrados individualmente, qualquer tipo de manejo que você for fazer, você não tem, por exemplo, fez uma vacina em 100 animais. Você não vai ter que fazer esse processo de lançamento 100 vezes.
você vem no manejo e seleciona aquele lote de animais, por idade, por pasto, por categoria, por lote, e aí você registra no único comando esse manejo para esses 100 animais. Não vai precisar registrar isso 100 vezes, ok? No módulo de controle de pesagem também, por sugestão de um cliente, nós também criamos a opção, né, de fazer o processo de importação dessas pesagens por planilha. Como o sistema ele está na nuvem, independente da internet para estar funcionando, fica complicado muitas vezes e na Mangueira, muitas propriedades não têm acesso à internet. Então, nós criamos essa mesma planilha, onde você preenche essas pesagens na planilha, traz para dentro do sistema, somente importa a planilha, automaticamente o sistema faz o registro de todas essas pesagens. Tá? Então, aqui o cadastro de animais, pesagem, registro de compra, registro de venda, lança todo o processo de compra e de venda. Também tem integração com o financeiro, lá no Contas a Pagar. Se eu for fazendo uma compra, ele faz uma integração com o meu Contas a pagar. Se eu estou registrando uma venda, ele já inativa os animais e já faz uma ponte lá com o meu contas a receber. Controle de suplementação, é aqui que é feita a baixa, por exemplo, você comprou um sal, você lança o sal aonde? Lá no controle administrativo, estoque, entrada, e aqui você faz a baixa, tá? Controle de lançamento de lactação, registro de morte, manejo, e aqui é o controle de inseminação artificial, tá? Pode-se criar todos os protocolos de ATF, danças e disseminações, todas as atividades. Depois de feitas as atividades, você pode estar registrando para cada um do estação de monta e cada um dos animais, você vai estar registrando o diagnóstico, né, diagnóstico gestacional, tá? Registra o parto, uma vez registrou o parto, automaticamente você já tem a opção do sistema lançar a cria lá dentro do cadastro dos animais. Já cai dentro do cadastro dos animais. Ok? Os relatórios do sistema estão disponíveis aqui. Então a gente tem todos os relatórios também estão divididos por módulos. Então aqui eu tenho os relatórios de controle de estoque, relatórios de controle de máquina, todos os relatórios relacionados ao controle financeiro. Tá? Vou abrir aqui um relatório de contas a pagar e receber para você ter uma ideia de como da estrutura do relatório, departamento pessoal, relatório da agricultura e o relatório da pecuária. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, no relatório de contas a pagar e receber aqui, eu posso estar aplicando determinado filtro, né? Contas a receber. Eu tenho todas essas opções de filtros aqui para trabalhar. É aqui que você vai trabalhar aquela estrutura lá do centro de custo e do grupo receita e despesa. Então, por exemplo, eu tenho aqui dividido a minha parte da empresa e parte particular. Então, se eu quero saber o que eu tenho para pagar a contas a receber na situação aberta dentro desse período aqui, eu posso ver de todos o meu negócio ou não, só de conta da empresa, o que eu tenho para receber da empresa dentro desse período. Mande visualizar, ele vai carregar o relatório, trazendo todas as contas a pagar, a receber, desculpa. Esse relatório ele já está em PDF, se você quiser mandar ele por e-mail, você só baixa ele aqui, ou exportar, mandar imprimir direto, você imprime. Alguns relatórios ele já tem a opção também de estar exportando para Excel, então todos os relatórios que têm essa opção de exportar, também ele exporta para Excel. Ok, pessoal? Bom, eu não queria, talvez eu tenha sido um pouco rápido demais aí, também eu não queria me alongar muito em cada detalhe, para que a gente não torne-se uma coisa monótona e demorada. Tá? Passei uma visão geral aí de cada módulo do sistema, a gente vai estar preparando aí pelos próximos dias também, talvez aí mais encontros semanais, onde a gente vai estar explorando cada módulo um pouco de forma mais detalhada, fazendo todo o cadastramento, todo o lançamento. Mas aí eu acho que isso aí é mais para frente. O momento agora aqui era mais, pelo menos com base nas dúvidas que eu recebi no dia de hoje, desde da última segunda-feira, era mais em relação a uma visão geral de como ferramentas funcionam e quais são suas principais funcionalidades. Ok?